Olá, meu nome é Fábio e eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre superação. E hoje eu vou contar uma história do que aconteceu comigo e vou explicar um pouco sobre a questão do consciente e do inconsciente. Por que que a nossa mente inconsciente, nosso inconsciente domina o consciente? Bem, eu sempre tive muito medo de altura, desde a infância. Só que aos 17 anos, 18 anos mais ou menos, eu conheci o esporte que me atraiu, que é o voo livre de asa delta. E mesmo com medo de altura, eu tinha tanta vontade de voar, tanta vontade de sentir a sensação, que eu tive que trabalhar esse medo para conseguir praticar esse esporte. E o interessante é que a coisa aconteceu mais ou menos assim. Eu tinha conhecido um instrutor de voo livre, fui para a escola, né, fiz uma aula experimental ali, decidi que queria voar, e aí continuei fazendo o curso com ele, paguei o curso, e com 4 aulas, eu não sabia, ele estava cheio de dívidas na cidade, acabou se mudando da cidade, saiu daqui, de Petrópolis, onde eu moro, e eu fiquei sem instrutor. Só que eu já tinha evoluído um pouco, já estava animado com o esporte, e para não perder totalmente o contato, eu ia para a rampa e ficava lá assistindo o pessoal voar e comecei a fazer amizade com os pilotos. Em dado momento, como toda vez que o piloto voa, né, precisa descer o carro dele para buscar o equipamento na baixada, né, no pouso, onde todo mundo pousa. Então, por ter feito amizade, muitos deles pediam para eu fazer isso. Eu descer o carro deles para encontrar com eles lá embaixo e aí colocar o equipamento em cima e subir a serra de novo para Petrópolis. E assim foi. Eu fui me aproximando do esporte através da amizade. E o interessante é que eu ia recebendo uma série de informações muito importantes, como, por exemplo, às vezes um certo tipo de vento, um piloto fazia uma aproximação, um procedimento de aproximação e pouso, e isso dava um resultado positivo ou às vezes negativo. E na subida, normalmente iam 2, 3 pilotos no mesmo carro, e na subida eles vinham conversando sobre tudo que aconteceu no voo. Então, aquele piloto que tinha feito um procedimento de aproximação, um tipo de pouso, ele dizia como tinha sido, se tinha dado certo, se tinha dado errado, o porquê tinha dado certo ou o porquê tinha dado errado. Ou seja, eu acabei fazendo uma série absorvendo uma série de informações técnicas, né, aprendendo, tipo fazendo um curso teórico, com situações reais que eles tinham passado no voo, e fui absorvendo aquelas informações. Aí, um outro dia, um piloto explicava que ele tinha feito uma decolagem, como tinha colocado a asa, como que estava o vento, né, na decolagem, e não tinha feito certo, que ele deveria ter feito de outra maneira, de tal maneira. Então, todas essas informações eu fui recebendo ao longo de 6 meses, que foi o tempo em que eu parei de fazer o curso pelo instrutor ter ido embora, até voltar um outro instrutor para a cidade, que tinha se mudado, voltou para Petrópolis, e aí eu continuei o curso com ele. Então, esse período todo, eu recebi muita informação técnica, teórica, muita base teórica, né, por aquilo que estava acontecendo com eles. E durante esse tempo, como eu ficava ali todos os finais de semana assistindo os voos, eu comecei a fazer a prática de visualizar, né, o voo. Ou seja, eu ficava sentado num canto, já com essas informações, e imaginava todo o processo, a decolagem, indo para um lado, indo para o outro, indo para cima de uma montanha. Então, todas as informações que eu fui recebendo deles e absorvendo, né, dos pilotos na prática, eu comecei a criar imagens na minha mente daquelas situações deles em voo
e traduzia para minha mente como se eu estivesse voando, imaginando que eu estava voando e passando por aquelas experiências. E com isso, eu fui trabalhando o meu processo inconsciente, que estava recebendo informações emocionais. E o interessante é que, quando eu me formei, então, aí voltei para o curso, fiz todo o processo, né, que faltava, fiquei pronto para voar a partir da rampa, e aí fui praticar mesmo da rampa o esporte. E o interessante, gente, é que em uma média de 4 meses eu evoluí. O que tinha pilotos lá levaram 5 anos para evoluir. Então, houveram 2 situações que geraram essa facilidade. Primeiro foi a sequência, né? Eu fiz muitos voos numa sequência muito próxima de tempo. Então deu uma média aí de 2 voos por semana, 3 voos por semana. Isso é muito bom porque aí consolida, né, aprendizado, e não só o aprendizado para o consciente, mas também para o inconsciente. Vou explicar isso já já. E eu tinha feito todo esse processo de trabalhar o meu emocional, imaginando a decolagem, o voo, o pouso, quando eu narrei. Então, foi dessa forma que eu fui superando o medo de altura. Eu acabei me formando, anos mais tarde fiz curso para instrutor de voo. Hoje eu sou instrutor de voo livre, tive escola de voo livre, formei vários alunos. Depois fiz o curso de voo duplo, piloto de voo duplo, me formei piloto de voo duplo, passei a fazer voo duplo em Petrópolis, São Conrado, também no Rio de Janeiro. E tudo isso com medo de altura. E interessante, eu não perdi o medo de altura. Às vezes eu falo para uma pessoa que eu tenho medo de altura e voo de asa delta, muitas pessoas não acreditam, acham estranho. Mas como é que pode? Então, vou explicar na íntegra como esse processo funciona, e não somente para perder medo de altura, para outros tipos de medos limitantes, ou até mesmo para algum processo em que eu percebo que eu estou limitado e eu quero expandir esse limite, eu quero superar esse limite. Então, assim, o nosso processo de aprendizado, ele se dá da mente consciente e da mente inconsciente. O inconsciente, ele normalmente é mais forte do que o consciente. E o processo de aprendizado do inconsciente passa por uma janela, por uma porta, que a gente vai chamar assim, que é o emocional. Ou seja, o inconsciente, ele armazena de forma muito mais forte, muito mais precisa as informações que ele recebe, porque ele recebe de maneira emocional. Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer que você tenha tido uma desavença com alguém, um desentendimento, e que gerou ali aquela situação, um processo de injustiça contra você, ou de um processo de calúnia, ou difamação, ou alguma situação desagradável em que você ficou extremamente triste, chateado, com raiva, né, de uma pessoa em particular. Então, o que acontece? Aquilo pode ter acontecido, aquela situação, principalmente se foi com uma pessoa importante, né, na sua vida, aquilo pode ter acontecido há meses atrás, até anos atrás. Só que toda vez que aquele assunto é mexido, que você relembra a fundo aquela situação, a sensação é que aquilo aconteceu há pouco tempo, há poucas horas, ou no dia de ontem, né? Ou a semana passada, de tão mexido que normalmente a gente fica com aquela lembrança. Esse tipo de manifestação é a manifestação da memória do inconsciente. E por que isso acontece? Faz o teu coração acelerar, faz você suar, faz ficar nervoso, sentir um pouco ou quase por completo aquela emoção. Essa informação, ela está armazenada no teu inconsciente. Então, é diferente. Se
uma outra pessoa que estava ali próxima, viu tudo acontecendo, se ela for narrar os fatos, o acontecido, né, para alguém, ela vai narrar com a mente consciente, com as informações que estão na memória consciente dele. Então não gera emoção nele, porque não foi ele que sofreu aquela injustiça, ou passou por aquela situação em que ele sentiu raiva. Foi você que passou por isso. Entende a diferença? Então, na mesma situação, tamanho envolvimento que a gente tem, as informações, elas tanto podem ser recebidas na mente consciente, como você recebeu naquele momento, mas você recebeu também as informações no inconsciente, porque houve uma entrada através de uma emoção para que aquelas informações sejam armazenadas. E muitas vezes, esse processo ele fica impedindo a pessoa de desenvolver a solução. Vou criar uma história aqui. Vamos dizer que um pai e um filho, né, em determinado momento, discutiram bravamente sobre um assunto e se desentenderam. Isso, infelizmente, é comum, muitas famílias passam por isso. Às vezes, aquele pai e aquele filho ficam anos sem se falar, anos sem se encontrar por causa daquela discussão, por causa daquela situação. Voltando aqui. Então, aquele pai e aquele filho ficaram anos sem se falar. No consciente, tanto o pai quanto o filho várias vezes lutam, né, internamente, querendo voltar, pensando, né, passando o pensamento, poxa, eu vou passar por cima disso, eu vou lá falar com ele é meu pai, né, o pai, a mesma coisa. E essa luta começa a ser travada dentro da pessoa, ou seja, ela quer fazer no consciente dela, ela quer superar aquela situação, quer voltar a ter uma boa relação com o filho, com o pai, mas a hora que ele aumenta essa intenção e vai tomar atitude, a mente inconsciente, a memória do inconsciente, ela vem à tona trazendo uma informação emocional. E muitas vezes essa pessoa acaba cedendo à memória inconsciente, ou seja, o inconsciente acaba dominando o processo consciente e a pessoa não vai e não retoma aquela relação, não vai lá conversar, não vai pôr as coisas, né, a limpo. Ou também pode acontecer isso, às vezes um dos dois toma a frente, resolve se aproximar, e aí no momento em que começam a conversar sobre o assunto, o inconsciente se manifesta de uma forma mais forte e acaba que ocorre uma outra discussão, ocorre de novo algum tipo de desentendimento. Já aconteceu isso? Você já viu isso acontecer com alguém? Com você ou com alguém? Pois é. A verdade é que na nossa vida isso acontece várias vezes. Várias vezes nós temos tido situações em que a gente passa por esse processo. Quantos casais, né, têm dificuldade de se entender? Porque isso acontece muito e não conseguem tratar. Por quê? Porque o inconsciente normalmente traz uma informação que domina a pessoa muito mais do que a informação da mente consciente, da memória inconsciente. Então, eu comecei a analisar essa situação e pensar, poxa, se eu tenho medo de altura, né? E aí eu fui olhando, a partir do momento que eu comecei a fazer um trabalho para ajudar outras pessoas a voarem, fazer com grupo, me procuravam querendo fazer e tal, eu comecei a trabalhar isso de uma forma técnica, ou seja, assim como eu fiz comigo, para conseguir superar o medo de altura e aí poder praticar o esporte que eu tinha definido, que era o convívio, eu comecei a fazer isso com elas. Na escolinha, né, no processo de desenvolvimento do aluno, quando eu percebia que havia alguma trava no inconsciente, no emocional dele,
ia trabalhando, trazendo sensações, trazendo experiências positivas, carregando o inconsciente dele de experiências positivas com a dificuldade que ele estava tendo, para que então, no momento em que ele tivesse que escolher fazer uma decolagem, escolher fazer uma curva com a asa, um tipo de pouso, o inconsciente dele tivesse mais informações que pudessem trazer apoio para a decisão, a escolha consciente dele. E isso dava certo. Fui vendo que dava certo. Depois, quando eu comecei a fazer voo duplo de asa delta, então todas as vezes que eu ia conversar com alguém que tinha interesse em voar, mas estava com medo, eu usava um processo, vamos chamar de um passo a passo, para ajudar aquela pessoa gerando informações emocionais para ela, lidando com sensações que ela pudesse então receber no inconsciente essas informações, para que no momento então da tomada de escolha, tomada de decisão, eu vou para a rampa, vou voar, quero fazer um voo duplo, vou voar, ela tivesse apoio da mente inconsciente ou das informações que estavam no inconsciente que ela tinha recebido de forma emocional. E também durante o procedimento de decolagem, de voo, de pouso, isso a apoiasse. E assim eu percebi que esse processo não só dava certo comigo, mas dava certo com as outras pessoas. E o mais interessante, era um processo que independia de temperamentos, independia da idade das pessoas, né? Simplesmente as pessoas agiam como se fosse um computador. A gente aperta um botão, você tem uma resposta. Você aperta outro botão, você tem outra resposta. Então, era um processo que funcionava, podia ser repetido e replicado em outras pessoas. Ótimo. Quando eu comecei a fazer isso através dos vídeos, né, do e-book que eu produzi, com informações para pessoas que querem fazer voo duplo, para apoiar, né, elas, dar para elas mais segurança, mais informação, algumas pessoas que tinham outro tipo de dificuldade ou que precisavam ter um outro tipo de superação, não ligados a esporte, não ligados, né, exatamente a medo de altura, me pediram para ajuda para ver se podiam, numa conversa, num bate-papo, se isso tinha alguma forma de ser usado, né, para o crescimento dela. E aí eu topei o assunto e a gente foi trabalhando isso. Em 4 situações ou assuntos, áreas diferentes, que tem outros vídeos que eu produzi com esses assuntos, explicados, né, a fundo, com entrevista com a pessoa, em lives, enfim. A gente foi aplicando essas técnicas e o resultado foi acontecendo da mesma forma. Ou seja, esse processo ele não estava baseado na superação do medo de altura. Ele estava baseado no processo de construção do fortalecimento das informações que nós damos para o inconsciente, para que ele não sabote o processo consciente. E isso tem muito fundamento. Se o inconsciente, como o exemplo que eu dei, né, da discussão familiar entre pai, filho, casais, se num momento de tensão, de discussão, um processo negativo pode ser instalado no inconsciente, por que a gente também não pode usar então essa porta para instalar conscientemente informações positivas no inconsciente nosso, no nosso cotidiano, no dia a dia e nas experiências que nós passamos. Então, esse é o processo, né, em que eu tenho trabalhado e proposto trabalhar usando técnicas, né, anteriores e posteriores ao fato, para ir carregando a memória inconsciente, a mente inconsciente de informações positivas para que ele apoie a mente consciente, a memória consciente nas escolhas que o consciente faz.
Então é interessante que surpreende como que isso dá certo. E a velocidade que isso também funciona. É muito interessante. Então, para quem tem acompanhado, vou citar o caso da Fabi, que adquiriu na adolescência dela o medo de receber anestesia e morrer por uma informação que o médico tinha passado. Hoje ela sabe que ela não vai morrer com uma anestesia dentária, mas o problema é que o inconsciente dela acreditou nisso com tanta força que supera as informações que ela hoje recebe no consciente dela. E aí isso se manifesta toda vez que ela tem que ir ao dentista e receber uma anestesia. E ela não consegue, passa a fazer o tratamento ali todo a seca sem anestesia, imagina. Então, olha a força, gente, que o inconsciente tem sobre o consciente. Então, através das técnicas, a gente consegue não aniquilar o inconsciente, não anular o inconsciente, não. Essas técnicas, elas nos ajudam a fazer com que o inconsciente apoie a escolha e a decisão do consciente. Ou seja, não é lutar contra, é lutar junto, entende? Agora, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não estou dizendo com isso que o nosso inconsciente é negativo, é ruim, é mal, tem que ser combatido. Não, de forma nenhuma. Estou dizendo que este processo se estabelece de uma forma em que, e até um processo de proteção nossa, tá, natural, que ocorre entre o inconsciente e o inconsciente, que é para o nosso bem. Então o que eu estou dizendo é que esse processo ele tem uma forma de ser coordenado, ele tem um processo que segue para que isso aconteça e nos proteja. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você está com uma pessoa na família doente. Você está com uma pessoa querida, está adoecida. Tá? E está numa situação bem crítica. O que acontece? Quando você está pensando nisso conscientemente, aquela emoção armazenada no inconsciente, ela fica o tempo todo mexendo com os teus sentimentos e te deixando triste, te deixando preocupado, te deixando abatido. Então, o inconsciente, ele tende a desligar o consciente da seguinte forma. Vamos dizer que aí você está pensando naquela pessoa, aí você tem que se concentrar para o seu trabalho. Então chega o teu chefe e fala para você, olha fulano, isso aqui está atrasado, você precisa me entregar isso aqui até a noite e tal. Aí ele chamou a tua atenção no consciente, a tendência é que você se concentre, ou pelo menos tente se concentrar naquele trabalho, ok? Se este processo do inconsciente não produzisse, não tivesse como criar um bloqueio, criar um momento de desligamento, né? Você não conseguiria se concentrar no seu trabalho. Por isso que o inconsciente ele se manifesta dominando, de certa forma, o processo consciente, para que, no momento certo, ele possa te proteger. Agora, na maioria das vezes, por isso que é tão forte quando a gente conscientemente foca, lembra de uma situação, né, e aquilo não foi positivo, aquela emoção vem com força. Então, o que nós, na verdade, temos que fazer é usar esse processo. Simplesmente trabalhar a nosso favor. Não é trabalhar contra o inconsciente como se ele fosse ruim para as nossas vidas, não. É carregar conscientemente o nosso inconsciente de mais informações positivas para que o inconsciente, então, se manifeste ou se concentre em trazer informações emocionais positivas para o nosso dia a dia. Então, muitas vezes, e aí eu vou... é um ponto meio delicado a se tocar, porque mexe com religiosidade, mexe com crença.
Mas, por exemplo, muitas pessoas que contam, que relatam fatos de curas, né, que tiveram curas físicas, doenças físicas, pode ver que praticamente 100% dos casos, essas pessoas, elas conscientemente manifestavam uma fé, manifestavam um pensamento positivo, como você quiser chamar, mas ela carregava o emocional dela, o inconsciente dela, com tantas informações positivas, com tanta vontade de que aquilo acontecesse, né, que o que se segue é isso, um relato, né, de inversão da lógica, um relato de inversão da medicina, da química, né, em que tinha tudo para aquela pessoa doente falecer ou continuar mal, e aquele processo vem sendo revertido, e até de pessoa para pessoa. Né? Então, assim, aí é o que eu falei, a gente esbarra em assuntos de crença, de religiosidade, da fé. E quantos de nós, se a gente for pensar, a gente já teve um parente, um amigo, ou já aconteceu conosco mesmo uma situação dessa. Agora, para e tenta lembrar se não havia